E aí? Como é que vocês estão? Conseguem responder isso para mim com tranquilidade? Pode a reconvenção? Contra o terceiro? Contra o autor e o terceiro? Professora, para falar a verdade, eu nem lembro de reconvenção. Estudava no Código Antigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos bater papo aqui no nosso projeto delicioso chamado NEAF Questões, né? Porque nós temos de conversar sobre essa questão. Sobre a reconvenção, é correto afirmar que pode ser proposta contra o autor e terceiro? Ou ainda, pelo réu em litisconsórcio com o terceiro? Ai, ai, ai. Vamos lá. O assunto é reconvenção. Artigo 343 do Código de Processo Civil. O Emerson está me olhando. Alê, você vai corrigir processo civil. Aqui tá fogo, Emerson. Você não sabe o que a gente tem de fazer para sobreviver. Dá uma olhada. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal, ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, galera, o que acontece aqui? É de se imaginar que houve uma ação e a defesa do sujeito aqui na contestação, ele pode meio que contra-atacar. É uma formação autônoma, né? Eu posso ter um processo com mais de uma ação. É o que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter uma contestação e dentro dela uma reconvenção. Na minha época não era assim, viu? Quando eu fui escrevente em 1974, claro que é uma mentira, né? Eu não estava vivo. Então, o que acontecia? Você tinha formas apartadas e tal. Você hoje, na contestação, você faz o quê? Também pode reconvir. Então vamos entender como é que isso funciona. Olha que bonito o sujeito da direita, que sou eu, e esse malvado do professor Eduardo aí. Então imagina que eu esteja aqui. Professor, vamos ler o artigo primeiro, ó. O autor, o Eduardo, está me cobrando, né, ou entrou com uma ação por danos morais, o que for, contra o réu Alessandro, certo? Eu posso contestar? O que falou o artigo? Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Por quê? Porque alguma coisa pode ter ligação por questão fática. Ok. Da mesma discussão nossa, eu falo, ô, doutor Eduardo, aqui para você, eu é que vou atacá-lo. Só que, por uma questão de economia, eu não só vou contestar, eu vou reconvir. E o nome disso é reconvenção. Ok? Professor, qual é o nome do senhor nesse caso quando oferece convenção? Isso é muito importante. Porque no processo, nos autos do processo, é muito comum você ver despacho que não respeita isso. Por exemplo, quando uma manifestação vem aqui, ó. Então, agora veio a ação. Se esse cara contestou, quem é esse cara? O réu. Diga ao autor sobre a contestação. Agora, se eu entro com contra-ataque, agora eu não posso falar diga ao autor da reconvenção, porque o autor da reconvenção sou eu, o réu. Então, na verdade, o réu, ele é réu na ação principal, né? E na secundária ele é o reconvinte. Então, ele é o reconvinte e do outro lado quem que está? O reconvindo, o contra-atacado. Só isso. Acabou de entender o parágrafo, não tem segredo algum. Professor, show de bola. Os bonequinhos me ajudaram. Agora, olha que interessante. A desistência da ação principal. Qual principal, professor? Essa aqui, ó. Imagina que o Eduardo entrou para me cobrar, né? Entrou com uma ação e ele não imaginou que vinha chumbo grosso. Vem contestação e reconvenção. Aqui, ó. Paulada nele. Aí ele pega e fala, desculpa aí o caramba. Você foi brincar com gente errada. A desistência da ação ou ocorrência de causa distintiva que impeça o exame de seu mérito não impede da minha reconvenção contra ele. Não obsta o prosseguimento quanto à reconvenção. Então, professor, eu entendi. Se desistir da principal aí, pode seguir a reconvenção. Isso mesmo. Legal. Agora vamos ver uma outra situação que é justamente isso. Ó. Olha lá, ó. Acabou. Vamos desenhar
O 343, parágrafo 2º, a desistência da ação não impede que siga a reconvenção. Artigo 343, parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Como assim, professor? Imagina que eu sou reconvinte, lembra? Ó, o Edu entrou com a ação. E eu contestei e entrei com uma reconvenção. O que ele falou no dispositivo, professor? A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Ou seja, pode haver nessa discussão um terceiro. Então, essa reconvenção pode ser contra o reconvindo, que é o autor da ação principal, e contra um terceiro. Legal. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsorte. Agora é o contrário. Ó, nessa situação, não ficou dois caras lá no polo? Né, tem o autor, né, que é o Edu, e tinha um terceiro. Pode ser que também tenha um terceiro aqui. Olha que interessante, pode ter litisconsórcio num polo ou no outro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Olha lá, eu sou reconvinte e tem um terceiro também, por uma questão fática, também entra para reconvir em relação ao reconvindo Eduardo, que era o autor inicial. Essa aqui é a questão mais chata, e eu nem preciso dela para resolver maiores coisas, mas essa que é a mais chata. Por quê? Antes de lê-la, eu gostaria que você lembrasse o seguinte. Você já ouviu falar em legitimidade ordinária e extraordinária. O que é ordinária? Gente, é o direito próprio. Eu, Alessandro, cobro uma dívida do Emerson. O Emerson não me deve. Não, desculpa, o Emerson me deve. Eu cobro um direito meu. Eu sou titular do direito e eu vou e cobro. Tudo bem? Agora, às vezes, você tem uma legitimação chamada de extraordinária. Por quê? O autor, ele é representante do titular do direito. Exemplo, você imagina, isso acontece muito com substituição, ó. Imagina que você tem isso aqui, ó. O sindicato, né? O sindicato, ele é o quê? Opa, tá errado aqui. Peraí, o sindicato... Como é que volta aqui, gente? É substituto. Isso, substituto. Acho que agora deu certo, Emerson. Ó, olha aqui, ó. Esse cara... ele está substituindo o titular do direito. Quem que é? O substituído. Que é o trabalhador. Legal. Então, fala para mim, o titular do direito é o trabalhador, não é? Entendeu a jogada? Legal. Se você entendeu isso, você vai entender o que vai acontecer. Ó. Se o autor for substituto processual, quem é o autor numa ação? É o sindicato. Ele é o substituto processual que está defendendo o direito do substituído. Legal? Então continua. Se o autor for substituto processual, o reconvinte, quem que é o reconvinte? Eu. Réu que contesta e oferece a reconvenção. Porque eu aqui não vou me limitar a contestar. Eu vou oferecer a reconvenção. Legal? Se o réu, olha o que ele fala. Se o autor for substituto, é o caso. O reconvinte deve afirmar, o Alessandro pega e fala o seguinte, eu sou titular de um direito em face de quem? Não do substituto que está no polo da ação, mas do substituído trabalhador. Então, olha o que acontece, Eu tenho de afirmar, eu, reconvinte, que eu sou que eu tenho um direito em relação a quem? Ao substituído. Por isso que o dispositivo fala, olha o que o dispositivo fala. Se o autor for substituto processual, um outro exemplo, claro que os parágrafos estão de situações diferentes. O reconvinte deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído. E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Ou seja, eu tenho um direito em relação ao substituído, mas a reconvenção vai ser em relação ao substituto. Professor, eu acho que eu consegui pegar todas as situações. Só falta o parágrafo 6º que diz: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ou seja,
é a autonomia clara aí da reconvenção. Por que o cara não vai contestar e só vai oferecer reconvenção? A gente não sabe, né? Mas é possível que aconteça isso também. Vamos ver como é que fica na situação. Todo mundo sabe que o autor aí entrou com a ação, eu ofereci contestação e reconvenção, me chamo reconvinte, e aí, eventualmente, olha lá, eu posso não oferecer contestação e somente a reconvenção, e isso é o desenho que deveria ser feito em relação ao 343, parágrafo 6º. Legal? Sobre reconvenção, são essas linhas que você precisa efetivamente saber. Na nossa questão, sobre reconvenção, é correto afirmar, agora ficou fácil, que pode ser proposta contra o autor e terceiro, beleza, pode ser um autor e terceiro, e pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Nós já vimos isso quando nós trouxemos essas imagens. Veja. Vamos lá, vamos colocar aquelas imagens lá que tem mais de um. Olha lá, ó. Pode ser o réu reconvinte contra o autor e terceiro, e também pode ser o réu reconvinte e um terceiro. Então, a professora pode ter, então, um litisconsorte aí, tanto lá no polo ativo e no polo passivo. Isso mesmo. Portanto, o nosso item da questão ficou certo. E aí, foi bacana? Foi legal? Que bacana. Espero que tenha sido útil, espero que a informação tenha chegado de uma forma boa para vocês. E agradeço por vocês terem assistido, né, essa resolução, essa explicação sobre reconvenção. Deixa comentário, quero saber se gostaram, se não gostaram, se foi bacana, se a gente continua, se a gente para, vai para o inferno. Enfim, eu gosto muito de ler as manifestações, porque fazer um trabalho aqui é legal saber como que ele está chegando aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, me perdoem se às vezes eu fui um pouco infantil, é no afã, no sentido de fazer com que a matéria se torne mais fluida, mais tranquila para vocês, que eu sei que, às vezes, para quem não é da área, é bem complicado aprender alguns pontos sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!